Você é médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista ou outro profissional da saúde e ainda recebe tudo no seu CPF? Então esse vídeo pode literalmente mostrar que você está deixando milhares de reais por ano na mão da Receita Federal sem necessidade. E pior, muita gente paga imposto alto não porque precisa, mas porque nunca parou para fazer a conta certa. Se você não me conhece, eu sou o Anthony e você está no canal Diz Aí Contador. Aqui a gente fala de contabilidade, imposto, planejamento tributário, sem enrolação e do jeito que profissional da saúde realmente entende. Então já aproveita agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque este vídeo pode ter conteúdo que te faz economizar muito dinheiro ao longo de sua carreira. E já comenta aqui embaixo para mim, você hoje atende no CPF ou no CNPJ? Ou mistura tudo nos dois? Porque eu quero entender como vocês estão trabalhando atualmente. Agora presta atenção nisso. Tem muito profissional da saúde que acredita que pagar imposto alto é normal. Médico ganha bem, então imposto é alto mesmo? Psicólogo autônomo paga isso aí mesmo? Dentista não tem saída. Só que não é bem assim. Na prática, muitos profissionais estão pagando imposto acima do necessário, simplesmente porque trabalham da forma errada tributariamente. E eu vou te mostrar isso agora com exemplos reais. Vamos começar entendendo a diferença principal entre atuar como pessoa física ou atuar com o CNPJ. Quando você recebe honorários no CPF, você entra na tabela progressiva do imposto de renda. E dependendo da sua renda mensal, a alíquota pode chegar a 27,5%. Além disso, ainda existe INSS. Agora, soma isso tudo. Imposto de renda mais contribuição previdenciária. Em muitos casos, o peso total fica extremamente alto, principalmente para quem já passou daquela faixa de renda onde praticamente tudo começa a ser tributado na alíquota máxima. E aqui começa o ponto que quase ninguém explica direito. Quando você presta exatamente o mesmo serviço através de uma empresa, usando o regime correto, a tributação pode cair drasticamente. Sim, o mesmo profissional, o mesmo atendimento, o mesmo faturamento, mas pagando muito menos imposto da forma completamente legal. Isso se chama planejamento tributário. E planejamento tributário não é só negação, não é esconder renda, não é fazer gambiarra. Fique ligado nisso. É simplesmente utilizar as regras da legislação da maneira mais inteligente possível. Agora deixa eu te dar um exemplo bem prático, tá? Imagina um dentista que fatura aí em torno de 20 mil reais por mês como pessoa física. Dependendo da situação dele, ele pode estar pagando facilmente entre 4 a 6 mil reais por mês entre imposto e INSS. Agora pega esse mesmo faturamento dentro de uma empresa do Simples Nacional. Dependendo da estrutura tributária, do município e do enquadramento correto, essa carga pode cair bastante. Em alguns casos, a economia pode ultrapassar de 30 mil anual. E aqui vem a pergunta que provavelmente passou pela sua cabeça agora. Anthony, então por que todo mundo não abre um CNPJ? Porque muita gente ainda acredita em três coisas. A primeira, que abrir empresa é complicado. A segunda, que ter um CNPJ é só para quem ganha muito. Não é verdade, a gente sabe disso. A terceira, que contador é só para emitir guia de imposto. Esse aí não conhece a objetiva. E nenhuma dessas três coisas é verdade, a gente sabe disso. Hoje, a abertura de uma empresa pode ser feita relativamente bem rápido. A burocracia existe, claro, mas com uma contabilidade organizada, ela fica muito mais simples do que as pessoas imaginam. E outra coisa muito importante, não precisa faturar milhões para valer a pena. Tem profissional que começa a perceber vantagem tributária com faturamento bem menor do que se imagina, principalmente profissionais da área da saúde. Agora atenção num detalhe muito importante. Nem todo profissional da saúde vai pagar a mesma alíquota dentro do Simples Nacional. E aqui entra um assunto extremamente importante, o chamado fator R. Se você nunca ouviu falar disso, presta atenção porque isso muda completamente o jogo. Inclusive eu tenho vários vídeos no meu canal falando sobre isso. O fator R é uma regra do Simples Nacional, que pode fazer a empresa ser tributada em uma faixa menor do imposto,
Basicamente funciona assim: a sua folha de pagamento e o Prolabore tem que representar pelo menos 28% do seu faturamento. Você pode sair do anexo 5 para o anexo 3. E o que isso importa? A diferença tributária é gigantesca entre esses dois anexos. Estamos falando de uma diferença muito significativa na prática. E muita gente paga mais imposto simplesmente porque nunca ninguém explicou isso direito. Inclusive, comenta aqui embaixo para mim se você quer um vídeo completo só sobre o fator R, exemplos reais e cálculos, porque isso sozinho pode abrir a cabeça de muita gente. Agora vamos falar de outra situação extremamente comum. O médico que trabalha CLT no hospital, mas também faz plantões por fora. Ou psicólogo que atende em clínica e também faz atendimento particular. Ou fisioterapeuta que recebe parte como funcionário e parte como autônomo. Nesses casos, a pessoa física e pessoa jurídica podem coexistir perfeitamente, mas precisa fazer isso da forma correta. O salário CLT continua indo para o CPF. Já os atendimentos particulares podem entrar pelo CNPJ, e isso precisa ser organizado corretamente para evitar uma mistura patrimonial, problemas fiscais e dores de cabeça futura. Outro ponto que quase ninguém comenta: alguns municípios permitem algo chamado ISS fixo, ou sociedade uniprofissional. Dependendo da cidade e da atividade exercida, profissionais da saúde podem pagar um valor fixo de ISS ao invés de um percentual sobre o faturamento. Em alguns casos, isso representa uma economia gigantesca. Só que isso varia de município para município. E muita gente nunca nem ouviu falar disso. Agora, deixa eu tocar num ponto bem importante também. Ter um CNPJ significa automaticamente pagar menos imposto. É isso mesmo, porque existe muito profissional da saúde com empresa aberta, mas no enquadramento errado. E isso acontece mais do que se deveria. Às vezes, o profissional abre uma empresa sozinho pela internet, por exemplo, escolhe um KNAI qualquer, ou até o KNAI errado, fica no regime tributário errado, não usa o fator R, que é muito importante, faz uma diferença, não faz um planejamento tributário adequado, ou nem faz, e acaba pagando imposto desnecessariamente, mesmo tendo o CNPJ. Ou seja, abrir empresa sem estratégia não resolve nada, não resolve o problema. O segredo está na estrutura correta. Agora vamos falar de algo que pode ser desconfortável, mas necessário. Tem muito profissional excelente tecnicamente, mas completamente desorganizado financeiramente. Mistura a conta pessoal com a conta da clínica. Recebe Pix sem controle nenhum. Não guarda comprovantes. Não acompanha a tributação. Não sabe nem quanto efetivamente paga de imposto por mês. E isso é perigosíssimo, né? Porque sem controle financeiro, você pode perder muito dinheiro sem perceber. Aliás, deixa eu te propor um exercício bem simples. Pega agora o quanto você faturou nos últimos 12 meses. Faz uma listinha aí no caderno mesmo. Anota aí rapidão. Depois soma quanto de imposto que você pagou nesse mesmo período. Agora divide um pelo outro. Você provavelmente vai descobrir a sua alíquota efetiva real. E aí talvez venha o susto. Porque muitos profissionais da saúde descobrem que estão pagando muito mais do que imaginavam. E outra coisa muito importante: planejamento tributário não serve para pagar menos imposto, não é só para isso. Serve também para se organizar financeiramente, organizar o patrimônio, facilitar o próprio financeiro, melhorar a gestão também, a gestão financeira, separar a pessoa física da jurídica, proteger o seu crescimento, o crescimento do seu negócio e trazer muito mais previsibilidade. O profissional da saúde hoje, ele não pode pensar só como prestador de serviço. Precisa começar a pensar como um empresário de verdade. Porque na prática você já é. Agora presta atenção nisso aqui. Nem sempre abrir empresa será a melhor solução imediata. Existem casos em que o faturamento ainda é bem baixo. Ou situações em que o custo operacional ainda não compensa, claro. Por isso o correto é sempre fazer uma análise individual de cada caso. Não existe uma fórmula mágica universal. Existe, sim, o planejamento. E é exatamente aí que entra a importância de uma contabilidade especializada na área da saúde, porque profissionais da saúde têm particularidades tributárias específicas. Não dá para tratar consultor igual a loja de roupa, por exemplo. Não dá para tratar clínica igual a comércio.
cada atividade possui regras próprias. E um erro de enquadramento, por exemplo, pode custar muito caro ao longo dos anos. Agora me responde sinceramente, você sabe hoje qual é a sua alíquota efetiva? O quanto você está efetivamente pagando de imposto? Você sabe quanto poderia economizar legalmente? Você sabe se está no melhor regime tributário? Porque se a resposta for não sei, talvez esteja na hora de revisar tudo isso com urgência. E olha, às vezes uma análise simples já revela a oportunidade de enormes economias. Na descrição desse vídeo eu vou deixar os nossos contatos e nossas redes sociais. Se você quiser entender qual seria o melhor cenário tributário para a sua profissão, vale conversar com um contador especialista aqui da Objetiva, antes de continuar pagando imposto além do necessário. E se esse vídeo te ajudou, faz 3 coisas rapidinho agora para mim. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquele colega médico, dentista, psicólogo ou fisioterapeuta que ainda recebe tudo no CPF achando que isso tudo é normal. Porque eu te garanto, tem muita gente perdendo dinheiro sem perceber. Nos vemos no próximo vídeo.